Eu creio sinceramente que era importante que nós conseguíssemos distinguir aquilo que é o nosso papel enquanto cidadãos e enquanto interventores políticos esclarecidos daquilo que deve passar-se na obra. A obra não tem que ser o reflexo de uma luta política, nem ideológica, nem de tomada de partido, coisíssima nenhuma. E há muitas maneiras das obras exigirem das consciências que as abordam no esforço crítico, sem que isso seja necessariamente equivalente a um discurso crítico, no sentido em que o discurso critica, põe em causa, questiona a realidade da circunstância. Este é um ponto. Portanto, cuidado com isso, não é necessário, não é uma obrigação, às vezes é um obstáculo. A outra coisa, e se quiserem dizer alguma coisa sobre isso, depois a gente conversa amanhã. A outra coisa prende-se com a estratégia da criação no caso do Platão, que eu acho que, não sendo absolutamente exemplar nem universal, é muito interessante e muito curiosa. E prende-se com a relação do... não falo mais do Platão, não é? Prende-se com toda esta relação com o Platão conflituosa que ele mantém com os poetas, nomeadamente com o Homero. É bom que tenham a informação, pelo menos, de que não há praticamente obra assim. De repente não discutir numa única obra do Platão que não tenha uma referência ao Homero ou uma citação ao Homero. Parece que é sempre a dizer mal, mas para a opção é curiosa. E o Homero funciona para o Platão um pouco como o Camões funcionou para o Pessoa. O Pessoa queria ser super Camões, o Platão queria efetivamente ser um super Homero. E isto significa que esta rivalidade, esta espécie de encontrar uma espécie de bode expiatório para a criação, isto é, o motor da rivalidade faz funcionar. Não é necessário, mas é bom, por exemplo, treinar, pelo menos, encontrar assim um modelo exemplar, exigente, a que nós possamos aceitar como um desafio para ultrapassar. Porque, pelo menos, temos um pouco a garantia de que existe um nível abaixo do qual nós não devemos baixar. Por outro lado, há a relação com os sofistas. Isto é uma tríade. A relação com os sofistas é também uma relação de rivalidade, mas, digamos, de rivalidade inimiga. No sentido em que também pode fazer parte da estratégia criativa encontrar um modelo de complexidade que nos possa surgir como uma forma de ameaça em relação àquilo que nós julgamos que deva ser o desenlace da cultura, digamos assim. E, por outro lado, o Sócrates como uma espécie de outro exemplo em que a obra se manifeste como uma manifestação de reconhecimento. Portanto, rivalidade positiva, rivalidade negativa e reconhecimento, ou se quiserem, um reconhecimento agradecido, são motores que as podem ajudar como estratégia criativa. Eu quero ser tão bom como não sei quem, ou aquela coisa nunca, assim não, eu faço uma coisa para superar aquilo para o outro lado, ou então aquele exemplar é alguma coisa que deve motivar uma criação que sirva digamos assim, de sublinhar daquela importância. É uma tríade que funciona como motor criativo do Platão e que eu creio que podem ser, do ponto de vista da estratégia metodológica, instrumentos que nos empurrem para mais longe. Isto obviamente não é uma receita, não é? Não se aproxima disso, isto é apenas o exemplo do Platão. Muitas vezes encontra-se apenas casos em que o exemplo absolutamente extraordinário chega, positivo, ou o exemplo extraordinário negativo basta, ou então fazer com que o nosso trabalho seja uma espécie de homenagem a alguém ainda que nunca se invoque, a uma obra ainda que nunca se invoque. Todos os momentos que nós possamos sacar de exemplaridade na história, que nos possa mobilizar, podem ser, de facto, bons
incrementos, digamos assim, que funcionem como desafio, porque por um lado é verdade que nós devemos contar com o motor do nosso desejo e com a necessidade da nossa transformação, mas por vezes torna-se episodicamente difícil encontrar uma motivação externa que nos, de certa maneira, obriga a prosseguir o nosso trabalho. No caso do Platão, em relação ao ponto anterior, é verdade que nós podemos encontrar ali uma espécie de manifestação de ordem da preocupação política, e, aliás, expressa. Mas a intervenção filosófico-política do Platão não condiciona a sua liberdade criativa. Quer dizer, é um tema como poderia ser qualquer outro, no sentido em que o trabalho literário propriamente dito não seria comprometido se fosse outro. No contexto dele não é o nosso, a nossa circunstância, de alguns pontos de vista, é bem pior que a dele, de outro ponto de vista, a dele foi bem dramática, porque uma pessoa que pela primeira vez vê um problema em frente, portanto virgem, que enfrenta pela primeira vez, tem obviamente menos instrumentos de auxílio, mas a mim dá a impressão que esses instrumentos de auxílio vêm mais das rivalidades e do reconhecimento da preocupação propriamente política, no sentido em que a preocupação política se pode e deve, talvez preferencialmente, desenvolver no terreno. E não nos devemos esquecer que o Platão fez isso. Okay? A academia propriamente dita, por exemplo, é a prova, a escola que ele fundou é a prova de que as nossas preocupações de cidadãos, as nossas preocupações com as condições de vida, como é que deve ser a nossa cidade ideal, são coisas que nos devem preocupar a todos enquanto cidadãos, mas que não têm necessariamente que infectar a obra. Só estou a dizer isto porque há de facto aí escolas que acham que a arte só faz sentido se for uma intervenção política. Se disser abaixo qualquer coisa e acima qualquer outra. Não quero dizer que o artista, não fazendo isso enquanto artista, não faça isso como cidadão, é o que eu estou a querer dizer, ou não deva fazer isso como cidadão. A confusão enquanto a obrigatoriedade ou dever de qualquer tipo já é perniciosa. É esse o meu ponto. Acha que a criação pode entrar em crise, vai entrar em crise? Não. Não acho. Não acha que cada vez há mais dificuldades para... Acho. É assim, basta constatar, assim, não sei se vocês já tiveram ocasião para reparar de que não houve nunca ninguém em nenhuma geração, desde o Cro-Magnon, que não vivesse no fim da história. Toda a gente viveu sempre no fim da história. O que significa que toda a gente, no seu próprio contexto e tempo próprio, tinha uma herança. A nossa herança, no nosso momento histórico, é neste momento a maior. Aquilo que nós temos que assimilar e digerir não tem comparação com aquilo que quem já lá vai teve que enfrentar. O nosso trabalho é mais difícil. Mas não é impossível. Ou por outro, é impossível, mas faz-se. Mas então não acho que daqui para a frente, a certa altura para a frente, o que vai haver é mais facilidade em atingir o impossível? Cada vez vai ser mais difícil atingir o impossível. E não haverá um ponto em que só haverá alguém a atingir o impossível e não muita gente a criar coisas que não são. Sempre foi assim. Não há nada diferente na história em relação a isso. É mais gente com mais acesso e, portanto, com mais probabilidades de. Mas também há uma cultura muitíssimo mais forte em empurrar por baixo, portanto. Estamos entalados. Se é essa. Estamos entalados. Os meus alunos, todos os anos, o ano seguinte está mais entalado que o do ano anterior. E quanto melhores forem dos anos passados, mais estão entalados dos anos seguintes. A única coisa que isso quer dizer é que se alguém conseguir ser melhor depois dos outros, é mesmo muito bom.
Mas isso é para o nosso de cada dia, desde sempre. Temos que ser mais criteriosos, temos que fazer mais sacrifícios, temos que trabalhar mais, temos que estudar mais. É exatamente ao contrário do que nos dizem todos os dias. Isto, de facto, não é o território do YouTube. No território do rock, por exemplo, provavelmente vai haver muita festa rija durante muito tempo. Se vocês virem, se fizerem uma lista dos nomes dos grupos de rock desde 1950 até hoje, vão ficar de qualidade, vão ficar aparvalhados. Se fizerem a mesma lista do lado da literatura, do lado da música, do lado da pintura, etc., provavelmente ficam menos aparvalhados. Se forem exigentes, não é? Se puxarem para cima, se puxarem mais para baixo, também há, com abundância. Mais gente a achar que ser autodidata é ótimo e que são diferentes. E são diferentes. E maus. Todos maus. Mas isso é o nosso contexto, é a nossa circunstância. A gente não pode fazer nada em relação a isso. Não pode. Na história da ciência, por exemplo, nós ainda temos uma facilidade, que é a partir do momento em que uma teoria é superior a outra, isto é, diz o mesmo e mais e melhor, ninguém tem que estudar as outras. Estuda-se a última. Nós não podemos estudar a última. Nós temos que recomeçar do princípio outra vez até ao nosso fim. Dá uma trabalheira desgraçada. Há anos de vida que vão borda fora, se nós pensarmos isso como uma coisa má. Se pensarmos isso como uma boa transformação nossa, é uma delícia. Nós podemos ver, apreciar mais coisas magníficas que os nossos pais. Agora é mais difícil produzir impossíveis. O que eu acho também, e há aqui um aspecto que eu gostava de não me esquecer, há uma comunidade crítica desde a origem da cultura crítica clássica. Há uma comunidade crítica viva, que é daqueles que estão na mesma onda no seu tempo, e há uma comunidade crítica morta, que é daqueles que já foram, mas deixaram aí a sua obra. Eu acho que nós, cada vez mais, precisamos de que a comunidade se una mais, se reúna mais, contribua mais generosamente como auxílio e exigência dos outros. Em rede trabalhamos melhor. Mas o trabalho criativo é solitário, é tendencialmente solitário e há sempre uma parte que não... Aquilo que eu digo aos meus alunos é que era ótimo que eles continuassem unidos, continuassem ligados, que acompanhassem o trabalho uns dos outros, que fossem lá chatear, que fossem dar sugestões, que quisessem saber, que aprendessem uns com os outros. Infelizmente, às vezes a vida também não deixa. Mas nós precisamos muito de rede. Podemos estabelecer rede com os mortos. Platão costumava dizer que os livros não respondem, a gente lhes perguntar, eles não respondem. De facto, os mortos respondem pouco. Mas provavelmente podemos tentar responder por eles, inventamos. Mas a nossa situação não é a melhor. A melhor é a mesma do Cro-Magnon. Não sei se é essa que quer como alternativa, não é? O futuro todo pela frente. Ser completamente imbecil. É a alternativa. É por isso que eu gostava que vocês percebessem desde o princípio que isto é uma questão de exigência ética consigo próprio. Porque há sempre nós devemos saber, devemos ter a consciência de que podemos aceitar ou rejeitar uma via. Se tivermos essa consciência, quer dizer, a nossa consciência não nos pode pesar muito, não é? A gente sabia, não quis, achou que não podia, achou que dava muito trabalho. Ok, pronto, viva com isso. O mundo não se divide em criadores e patós. Não há imbecis ou ingênuos e os génios. Não. A grande massa da cultura crítica é de gente anónima, que era um público crítico e interessado, consciente, que fazia o seu trabalho. O trabalho de si não se faz apenas... Estou a falar de arte. O trabalho de si não se faz única apenas fazendo obras de arte. Já agora é bom que a talho de foice, não é?
Não é necessário, pode ser o trabalho de si, através da intervenção social, de ajudar os outros, de educar os outros, quer dizer, é tão válido. O mal da coisa, digamos assim, é nós não exigimos a nossa transformação e a transformação dos outros. O mal é nós contentarmos com a pobreza da nossa riqueza. Isso é que é o mal. E, aliás, é o mal que nos está a alimentar já não sei há quanto tempo, depende até onde queiram recuar. Não é? E convencermos os outros que, pronto, basta saber escrever à máquina que tem o futuro garantido, ou a coisa que valha, não é? A nossa vida ganha em qualidade do ponto de vista da fruição, de experiência, do convívio com os outros, quanto mais cultos formos, quanto mais críticos, quanto mais a nossa consciência ficar sedimentada e quanto soubermos como isso deve ser acompanhado pelo sacrifício e pela simplicidade. Não é só, há os génios que são muito bons e os que falharam. Os que falharam podem ser tão bons como os génios do ponto de vista do trabalho de si. Não sei se estão a ver a ideia. Agora, continua, o problema mantém-se. Há mais trabalho. Há mais coisas a estudar, há mais coisas a estar atentas, há mais coisas a ser exigente, há mais. Nós temos mais pela frente, temos mais atrás. E eu acho que provavelmente também devemos preocupar muito menos com o futuro. Muito menos com o futuro. Nós devemos caminhar para o futuro de costas. Nós devemos caminhar para o futuro a olhar para o passado. Mas a caminhar para o futuro. Quem quer projetar coisas para o futuro é quem tem planos perfeitos e delineados, controlados, segurinhos. Há uma parte de nós que vai ter sempre que olhar para a frente também, que é a parte que diz respeito à nossa cidadania, à nossa presença social, à nossa intervenção social consciente. Seja qual for a cor, seja qual for a ideologia, essa parte tem que olhar tem que olhar, tem que estar atenta. Mas do ponto de vista cultural, de facto, a nossa paisagem preferencial está atrás, não está à frente. O trabalho faz-se a recuar. Isso é Nietzsche, mas eu subscrevo. É claro que corremos o risco de cair num buraco. Mas nunca seria, se todos fôssemos assim, nunca cairíamos no buraco em que estamos. Não sei se estão a ver a ideia. É que o buraco em que cairíamos, se fôssemos todos exigentes e críticos, não é este em que estamos. Eu há uns anos desenvolvi a metáfora do Platão, porque me dava imenso jeito, porque a mim me parece que a metáfora do Platão da alegoria da caverna não acaba exatamente bem. Aliás, ele faz mais do que aquilo que diz. Porque há um momento, de facto, em que alguém nos leva para fora, ou em que a gente consegue ver alguém e sozinho, por si próprio, ir atrás dele, ou coisa que o valha. Mas cá em baixo estamos todos acompanhados. Lá em cima houve alguém que já lá foi. Houve alguém que lá há de ir e, eventualmente, quando lá formos, é capaz de já lá estar alguém também. Ok? Mas o trabalho solitário da criação e da criação de si não é um trabalho em que há gente. Há um momento, dá-me a impressão que há um momento da história em que o tipo desce, está cá, passa por maluco, tenta convencer os outros, tenta educar os outros, tenta dar elementos para que possam subir, mas há um momento em que cada um tem que fazer um buraco. E o caminho é o inverso, em vez de ir para a luz, é para a escuridão. É na escuridão que se trabalha. Há de facto um buraco que cada um tem que fazer. É o buraco do seu próprio trabalho. E assim como em cima nós temos um universal que é absolutamente ideal, abstrato, em baixo os resultados são universais também, que são concretos, são as obras. A gente não diz, quando diz que o barro é universal, não é. A universalidade do barro não é a universalidade da ideia ou das qualidades matemáticas, mas também é universal. Não é? Essa universalidade é assim uma espécie de a cultura da humanidade. Não é a cultura da nossa cultura local, ou regional, ou da Europa, ou do Ocidente. É a cultura da humanidade. E a cultura da humanidade, a este nível, de facto, faz-se a produzir orifícios na caverna. Eu não sei até que ponto é que esta metáfora já me satisfaz, mas durante uns tempos gostei muito dela.